Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que os corintianos já entregaram os pontos. Já tem deles, assim como o Neto, que já está acreditando até numa goleada do Flamengo. Ficou interessado, quer saber tudo que o Neto e as outras mídias falaram sobre essa partida, palpite e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Coisa impressionante, o Corinthians com o Flamengo, mais ou menos pra mim, 4-1 Flamengo. Assim, sem esforçar muito, 4-1 Flamengo. Veloso, Souza e Maravilha. Vai ser duro porque é um jogo pro Corinthians. A sorte do Corinthians é que o Flamengo vem meio quebrado, né? É. Tem vários desfalques aí. Vem só o Pedro, volta o Pedro. Pedro volta. O Pedro afogou. O apresentador quase afogou ali do lado. Mas o Pedro volta agora? Só volta o agora. Pedro. Mas faltando 7 Justo jogadores. agora? O Pedro que tá com o neném novo, gêmeos. O cara deve estar morto. Artilheiro do brasileiro. Imagina o Pedro, artilheiro do brasileiro. Parece que ele é evangélico, né? Ele é. Evangélico, então só trepa em casa, né? É. Né? Pelo menos o que falam, né? A luz apagada. Aí o cara saiu pra jogar. Não tem jogo. Os caras entrando. E ele vai voltar contra o Corinthians na fase que o Corinthians tá. Essa é uma péssima notícia. Acho que é o primeiro jogo dele da convocação? Primeiro jogo. Nossa, mãe do céu. Essa é uma péssima notícia. Imagina, ele em casa não tá... Porque a mulher teve gêmeos. Mas o Flamengo não vai ganhar O cara deve estar com o libido lá em cima, irmão. Não vai ganhar domingo, não, viu? É quarentena. De gêmeos é quarentena. Imagina o libido do Pedro pra jogar contra o Corinthians. Meu Deus do céu. Aí ele encontra o Roberto na hora. Vai descontar no O gol. Roberto chegando pra ele. O Roberto faz assim. Ó, já que ele não tá fazendo gol em casa, ele vai fazer gol domingo. Mas não vai fazer domingo, não, viu? Essa daí foi boa, já que ele não tá fazendo gol em casa. Se tava ruim pro Corinthians, imagina agora com a volta do Pedro, hein? Com fome de gol, Pedro, a fome que o Pedro tá de gol, meus amigos. Ai. A ideia do Corinthians com o Flamengo é amanhã não, domingo às 4. às 4 horas da tarde, 114 anos em Corinthians. É o jogo complicado, hein? É jogo complicado pro Corinthians. O Flamengo vem brigando na parte de cima da tabela, sabe que o jogo é importante. Semana que vem é aquela semana de data FIFA, então não tem necessidade de poupar jogadores. Eu acho que o Tite vem com o que ele tem de melhor. Tem alguns jogadores de fora, lesões, né? Mas a gente sabe que o elenco do Flamengo é muito bom. E eu acredito que quem tiver condições de jogar essa partida vem pro jogo. O jogo, o que você pensa? Jogo 3-0 Flamengo. Por quê? Flamengo é melhor, Corinthians é ruim. Eu tenho vontade de bater no cesto. Não, mas... Vamos lá, então. Dá pra entender que o Flamengo é o candidato ao título brasileiro ou Palmeiras, Botafogo ou Fortaleza? Joga Botafogo e Fortaleza, hein? Joga Botafogo e Fortaleza. Eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem de não ter outras competições nesse momento, né? Joga Botafogo e Fortaleza, os dois que estão à frente do Palmeiras. O Palmeiras tem confronto com os dois aqui em São Paulo e não tem outra competição. Acho que o Palmeiras tem um caminho aí bom pela frente. Tem por incompetência também, né, Veloso? Sim, perdeu para Botafogo e perdeu para o Flamengo. Vamos lá, pra você? Pra mim o Flamengo. O Flamengo é candidato. Pra mim é Botafogo ou Fortaleza ganha o título brasileiro. Eu não acredito é o em Fortaleza, não. Não acredito em Fortaleza. Não? Pra você, Maravilha. Acho que a briga vai ser Flamengo ainda, Flamengo... Meus amigos, nem eu falei, né? Se já tava ruim pro Corinthians, imagina aí com essa volta do Pedro, né? E tá aí, Flamengo favoritaço. Acredito, na minha opinião, o Flamengo é favorito em todas as competições que o Flamengo disputa. Tá? O Flamengo ainda tá vivo. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Tem que ganhar agora contra o Corinthians para se manter ali colado nos concorrentes, né? Nos adversários. O Flamengo não pode se distanciar da ponta da tabela, porque aí a qualquer momento o Flamengo pode tomar essa liderança, né? O Flamengo do Tite é o time brasileiro que mais coleciona críticas, lesões e vitórias no futebol brasileiro. Esse pacote só o Flamengo do Tite tem. Críticas, lesões e vitórias. Falo das críticas porque essa é uma característica da torcida rubro-negra. Você pega o torcedor médio, pelo menos aqueles com quem eu converso, e eles estão incomodados com o Flamengo não dominar os adversários, não dar show, mas o time está ganhando. Sem o show esperado, mas ganhando muito aqui no futebol brasileiro. Não cabe a mim dizer como as torcidas devem se comportar. A torcida do Flamengo tem essa cultura e de 19 para cá, ela acha que o Flamengo tem que amassar todo mundo. Tudo certo, é o jeito como ela torce. Mas o meu jeito de comentar, de ver futebol é outro. Eu acho que, por exemplo, em 19, o Flamengo do Jesus, um timaço, ele não tinha grandes adversários aqui no futebol. Além dos méritos daquela equipe, a concorrência não é tão forte como hoje.
O time que mais chegou próximo daquele Flamengo foi o Santos do Sampaoli. Você pega o futebol brasileiro hoje, o próprio Flamengo de 19 para cá fez o sarrafo subir. Tem muito time bom que pode competir em pé de igualdade com o elenco rubro-negro hoje. Vamos pegar o Bahia, adversário da Fonte Nova. Você pega o meio-campo do Bahia, Alexandre, Cauli, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Por que o Flamengo, todo desfalcado, cansado, machucado, por que esse time tem que dominar uma equipe que tem o meio-campo dessa qualidade? Por que o torcedor acha que o Flamengo tem a obrigação de dominar um time da qualidade do Bahia? Eu não acho que tem essa obrigação. Eu acho que o Bahia é um baita time, tá mais inteiro fisicamente, e trazer a vitória de lá é um grande feito. Ah, mas não dominou, não amassou, não teve mais posse de bola. É do jogo. O Flamengo enfrentou uma grande equipe e trouxe um resultado extraordinário. Eu olho para o Flamengo, a 4 pontos do líder no Campeonato Brasileiro, com uma vantagem gigante para chegar na semifinal da Copa do Brasil e favorito para ir à final também. Passe quem passe de Juventude e Corinthians. Vejo o Flamengo na Libertadores muito favorito contra o Peñarol. É uma equipe que já ganhou o Campeonato Estadual e está disputando muito fortemente outros 3 títulos. E, inclusive, é essa a razão do Flamengo estar tão machucado nesse momento. O time decidiu colocar o pé no acelerador em todas as competições do ano, né? Joga, assim, todas as competições do ano para valer, poupando muito pouco jogador, rodando pouco elenco. E o Flamengo está cansado nesse momento. Mas diante de tanto cansaço e tantos problemas, o Flamengo vai avançando. Sempre nessa combinação. Críticas, lesões e muitas vitórias. Flamengo, né, mano? Flamengo sempre vai ter aí as críticas, vai ter a cobrança, vai ter muito, tá? Cobrança vai ter muito. Os caras que vierem jogar no Flamengo, achar que vai estar jogando, né? Não vai ter cobrança como é jogar no Fortaleza, no Bahia, no Botafogo, no São Paulo, no Santos. Achar que não vai ter essa... Achar que vai jogar que nem joga nesses times aí, tá errado, pô. Flamengo, a cobrança é absurda, tá? Flamengo, a cobrança é absurda. Tem que ganhar todos os jogos. Os caras querem que ganhe todos os jogos. A torcida cobra mesmo. Por mais que o time jogue bem, a torcida não quer que saia perdendo, não empata. A torcida quer que ganhe bonito. Tá? A gente já viu aí os torcedores cobrar o Flamengo por ganhar de 2-0, pô. Você já vê aí o tamanho do time, o tamanho que a torcida cobra esse time. Já teve jogo aí de a torcida achar ruim o 2-0 do Flamengo. E recente. Então, se vier jogar no Flamengo achando que vai ter moleza, tá ferrado, cara. Tá ferrado. E vamos dar uma olhadinha aqui também no Pascoal, né? Pascoal que soltou o verbo aí, né? Feliz igual o pinto no lixo aí com as contratações do Flamengo. O Flamengo é demais, né, gente? É o Flamengo, é esperto. Tô com uma certa dificuldade aqui, não tô podendo. Eu perdi um meia, preciso de mais um atacante, tô com dificuldade contra... Michael. Gonçalo Plata. Gente do céu, Alcaraz. A lateral esquerda... Alexandro. Não tem um jogador nenhum é mais ou menos. Nenhum é mais ou menos. Nenhum desses aí é mais ou menos. Você vai falar, mas o Alexandro, Pascoal, o Alexandro deixou a Juventus. Sim, mas quantos títulos ele ganhou lá? O que ele já fez lá? A história dele no futebol da Itália, a trajetória dele no futebol italiano. Mas ele não está sendo mais convocado para a seleção brasileira. Não está porque o treinador não quer. Deixa ele jogar no Flamengo, você vai ver se ele não vai voltar para a seleção brasileira. Pois é, rapaz. Alexandre chegando aí no Flamengo. O Flamengo que está sendo muito pontual nas contratações, está trazendo jogadores de alto nível, né? Mas também não se esperaria de menos, né? Pelo faturamento, pelo elenco, pela torcida, tudo que o Flamengo tem, não merece menos do que isso, tá? O Flamengo merece demais o elenco que tem, merece vir mais reforços de pontas aí pro time do Flamengo. E vamos dar continuidade aqui, né? Falando de Flamengo, desse confronto contra o Corinthians. Se olhar no campo, o Flamengo, mesmo com os desfalques, tem muitas soluções. Eu acho que o Tite vai ter dificuldade para pensar um 11 ideal, acho que o Tite tem tido essa dificuldade, tem diversos jogadores que estão, além de tudo, numa faixa de que eles podem ficar mais tempo parados. Daqui a algum tempo, o Flamengo já vai ter o jogo complicado contra o Peñarol. Eu não acho o jogo fácil não. Tá? O Peñarol tem jogado bem.
E eu entendo que é uma prioridade, e talvez isso faça o Flamengo perder alguns jogadores pro jogo contra o Corinthians. A volta com o Bahia também tá bem muito aberta. difícil, porque também perdeu diversos jogadores. Mais pra frente também, né? Mas agora tem data FIFA, né? Depois de domingo, na outra semana não tem, né? E até isso é ruim ou dá um contexto ainda mais pesado pro Corinthians pra esse jogo, porque por si só, claro, a vitória é importante, mas imagina se você não vence essa partida, se o Corinthians perder essa partida, ele vai ter 10 dias sem jogo. E aí você vai ter 10 dias... olhando pra tabela de classificação. E sabendo que você vai pegar o Botafogo no Rio de Janeiro. Agora, se você vence, pelo menos você vai para 10 dias onde, opa, calma, vencemos o Flamengo e existe uma luz no fim do túnel aqui. Mas até desse ponto de vista psicológico, a data FIFA nesse momento pode pesar ainda mais contra o Corinthians, dependendo, claro, do resultado. Rapaz, eu vou falar pra vocês, hein? Os caras estão com uma ilusão muito grande, cara. Eu não acredito numa derrota do Flamengo, mesmo jogando na arena dos caras, tá? Eu acredito que o Flamengo, mesmo com os desfalques, mesmo estando cansado, se o Tite não for covarde, eu acredito que o Flamengo tem grande chance sim de sair com a vitória jogando na casa do Corinthians, tá? Se o Tite não for covarde, se o Tite for para jogar futebol, colocar o time para jogar futebol, o Flamengo vence e convence nessa partida, viu? E vamos dar uma olhadinha aqui também sobre os investimentos do Flamengo nessa janela. Vamos ver aqui que já tem até antes chorando. O Flamengo gastou 1 bilhão e 100 milhões de reais em contratações na era Landim. É isso antes, que vocês vão enfrentar daqui pra frente. Um clube que perde um jogador nível Cebolinha e contrata outro no mesmo nível. O boneco assassino. Que perde um lateral titular de seleção uruguaia e contrata um jogador que atuou por 10 anos na Juventus e seleção brasileira. E que deixou o Tricas e o Bairro e alguns clubes europeus no cheirinho. Quem pagou mais foi o Malvadão. O Rubro Negro é o segundo clube que mais investiu em 2024, 300 milhões de reais. É o ano que mais investiu em toda a sua história. Os Chorões gastaram 323 milhões de reais em 2024, mas eles usam doping financeiro. O dono é bilionário, diferente do Flamengo, que é o próprio bilionário. Prosantes que estavam em uma caverna e vão dizer que o Flamengo é bilionário e não ganha nada. Toma que é de graça. Mano, o Insider Fly, ele é maneiro demais. O cara é criativo, mano. Mas tá aí, né? O Flamengo, na era Landim, já gastou 1 bilhão, né? Só o ano passado o Flamengo faturou mais de 1 bilhão, né? Imagina na era Landim. Então, os caras aí estão de parabéns. Estão investindo muito bem. E vamos dar uma olhadinha aqui sobre Libertadores, né? Vai ter que sair alguém para poder encaixar as novas contratações, né? Então vamos dar uma olhadinha aí. O Paparazzo Rubro Negro trouxe essa informação aí de quem sairá para a entrada do Alcaraz e outros jogadores na fase de grupo da Libertadores, nas fases de mata-mata da Libertadores. Ontem teve aí o Flamengo, então, fechando as 4 contratações, né? E aí havia uma dúvida muito grande de quem seria, né, o jogador que o Flamengo iria tirar da lista, né? Colocar no compasso de espera, tirar da lista para a Copa Libertadores da América. E aí eu explico para vocês. É simples. Com a lesão do Michael, o Michael tá fora das quartas da Libertadores. Com a lesão dele, o Michael tá fora. E o Michael seria muito importante, mas a chegada do Gonçalo Plata dá um alívio pra gente aí, né? Porque o jogador joga nas 2 pontas. E é espetacular também. O Flamengo tá contratando esse jogador como uma grande promessa também, um grande atleta. Então o Gonçalo Plata, que a gente leva muita fé, chegou. E aí o que acontece? O Flamengo só pode cadastrar 3 jogadores. Só pode trocar 3 jogadores. Como é que é essa troca? Tira 3 garotos da base ali que estão inscritos na Libertadores e aí você pode inscrever mais 3. Só que o Flamengo contratou 4. Michael, Alexandro, Alcaraz e Plata. Mas como é que o Flamengo vai fazer para inscrever os 4? Não precisa. O Michael tá machucado, não vai jogar as quartas. A gente pode trocar mais jogadores na semifinal. Então, nas quartas, o Flamengo inscreve o Gonçalo Plata, o Carlos Alcaraz, o Alexandro. Então, os 3 são escalados na quarta, né, da Libertadores. Se o Flamengo passar para a semifinal, o Flamengo inscreve o Michael e mais alguém que possa vir, que caso o Flamengo venda o Wesley, o Flamengo vendeu o Igor
Jesus pro futebol português. Saiu também o Vitor Hugo. Esses jogadores aí, por exemplo, já saem da lista. Esses jogadores aí já vão sair da lista. O Flamengo já vai substituir por essas novas contratações. Esses jogadores que estão saindo, por exemplo, o Verton, jogadores que estão saindo do Flamengo, que estão sendo negociados, eles já vão dando espaço, não precisa nem tirar esses 3, né, jogadores da base, né? Eu tô falando que eram jogadores que já estavam da base, que saíram, você tira esses nomes da Libertadores e substitui, tá certo? Então, esses 3, por exemplo, foram exemplos que eu dei que estavam na Libertadores. Verton, o Igor Jesus e ainda tem o Matheus Gonçalves, que está indo pro Bragantino, né? O Matheus Gonçalves está indo por 8,5 milhões de euros, pelo visto, pro Red Bull Bragantino. São 4 aí que já vão sair da lista. Esses jogadores aí que o Flamengo está negociando, né? O Vitor Hugo, o Verton, o Matheus Gonçalves, o Igor Jesus, todos eles saem da lista da Libertadores. E aí vão entrar 3 dessa vez na troca. Como o Michael tá lesionado, ele não é inscrito agora na Libertadores. Vai ser inscrito para a próxima fase se o Flamengo passar. Tem que passar. Aí o Flamengo inscreve esse jogador. Mano, foi muito bem explicado aí, né, pela parte do Paparazzo Rubro Negro, tudo isso aí, porque tem limites, né, de inscrições. Só que ele falou algo interessante ali no final que ninguém tem percebido assim, né? O Flamengo tem feito grandes contratações, tem investido tanto dinheiro que parece até assim pouco, né? O Flamengo tá vendendo bastante jogadores, né? Bastante jogadores aí o Flamengo tá vendendo. Agora mesmo ele falou de uma venda aí de 8,5 milhões de euros, né? Isso aí dá muita grana, né? Mas assim, é tão irrelevante esse valor quanto as contratações que o Flamengo faz que ninguém nem cita, nem fala sobre isso, né? E o Flamengo é um bom investidor, tanto compra como vende jogadores, né? E principalmente quando os jogadores é da base, né? Que o Flamengo fez aqueles investimentos, mas não é aqueles investimentos, nossa, esse jogador específico, com certeza o time tem um levantamento de quanto gastou com cada jogador, né? E tem lucros absurdos, como é o caso do Verton, né? Que nem alguns chamam, e o Flamengo tem tido grandes retornos aí na base, né? Então o Flamengo, além de comprar, ainda vende muito bem e compra melhor ainda, né? Vamos dar continuidade aqui, né, do Flamengo, que é o principal carrasco do Corinthians nos últimos jogos, principalmente na Arena. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quero falar agora sobre a freguesia corintiana contra o Flamengo. O Fla enfrenta o Corinthians nesse domingo, na Neoquímica Arena, dia do aniversário alvinegro. O Corinthians, inclusive, prepara uma série de festas para receber seu torcedor e para celebrar essa data importante. Mas, nos últimos 10 jogos, entre Corinthians e Flamengo, tendo o Timão como mandante, são só 2 vitórias do Corinthians, 3 empates e 5 vitórias rubro-negras, ou seja, o Flamengo é hegemônico, ele tem supremacia, superioridade em relação ao Corinthians, mesmo atuando na casa do adversário. Nesse domingo ainda há um outro atrativo para esse jogo, a presença de Tite na Neoquímica Arena, o técnico que se tornou super campeão e reconhecido no futebol brasileiro pela passagem no Corinthians, mas que em 2023 mandou muito mal. O Corinthians tentou contratá-lo por 4 vezes e em todas o Tite alegou que usaria aquele ano como sabático, não trabalharia. Até que apareceu o Flamengo com uma proposta maior e mais vantajosa, o Tite quebrou esse acordo que havia feito essa promessa e se tornou técnico do Fla. Vamos ver como é que vai ser a recepção do torcedor corintiano para com o Tite. Só para completar, contar que o Flamengo terá Alcaraz na lista de relacionados, reforço recém-contratado, meio atacante, 21 anos de idade, argentino, operação de 20 milhões de dólares. Pedro também está de volta à lista de relacionados depois de se recuperar de uma contusão muscular. Pois conforme aí a torcida do Corinthians como deve reagir, independente do que ela reagir, o Tite tem que pegar o time e jogar para cima e meter uma goleada, tá? Então, se os caras aplaudirem o Tite lá, que eu acredito que não irá fazer isso, né? Os caras estão muito chateados. Tudo bem, vai e joga do mesmo jeito, né? Pra cima. Se os caras vaiarem, o Flamengo teria que jogar pra cima e muito mais e meter uma goleada que aí, né? O Tite, se os caras vaiar lá, meter um sacode aí 4-0, 6-0 e aí depois nós eu sendo técnico, eu com meus pensamentos intrusivos, né? Vou massacrar os caras aí. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no que o Mauro falou, né? Sobre o Flamengo estar vivo nas competições.
Eu até acho que é relevante o número de jogos que cada clube fez na temporada, mas vamos lembrar aí, hoje é dia 30, né? Significa que nos últimos 29 dias, né? Da quarta-feira que o Flamengo entrou em campo pela última vez, para o dia 31 de julho, quando enfrentou o Palmeiras, o Flamengo fez 3 jogos contra o Palmeiras, 2 no Rio e em São Paulo, um jogo contra o Botafogo como visitante no estádio Newton Santos Engenhão, no gramado do Botafogo, aquela coisa toda, né? Torcida maioria do Botafogo. Um jogo com o São Paulo, no Morumbi, um jogo com o Bragantino no Rio, 2 jogos contra o Bolívar, um no Rio e outro na altitude a 3.640 metros, e um jogo na Bahia, né, contra o Bahia, em Salvador. Ou seja, há tabelas e tabelas, né? O São Paulo, que está em 3 frentes desse intervalo, pegou em casa Vitória, Atlético Goianiense, Flamengo desfalcado. É diferente, né, gente? É diferente. Então o Flamengo teve uma tabela muito puxada, o Palmeiras também teve, mas o Palmeiras foi eliminado das competições, o Flamengo não foi. Então o Palmeiras descansou essa semana, o Flamengo não descansou, o Flamengo jogou e sobreviveu. Queriam o quê? Eliminação ou aplicação? Pois é, o Flamengo tá vivo aí em todas as competições, né? O Flamengo vivaço aí em todas as competições. O time do Flamengo, ele é muito bom, né? Infelizmente, o Flamengo pesou demais as competições, o Flamengo se machucou demais, mas também teve a data FIFA que não teve parada, né? Então os jogadores voltaram muito sobrecarregados. Os que ficaram deram contas, mas eu acredito que se não fosse aquela parada, aquela data FIFA que os caras tivessem continuado, não tivessem nem jogado lá, o Flamengo continua do mesmo jeito, com o mesmo elenco. Hoje o Flamengo estaria líder do campeonato e com vantagem muito à frente, tá? Porque o elenco no papel e em campo mesmo é muito bom. Infelizmente as lesões têm tirado isso aí, né, do time do Flamengo, mas os caras são muito bons. Então eu acredito que se não fosse essas lesões, essas competições de seleções que teve, o Flamengo hoje estaria líder do campeonato e com folga aí de uns 8 pontos de vantagem aí pro segundo colocado, tá? Mas e aí, qual a sua opinião? Queremos saber também o seu palpite, o seu placar para esse jogo contra o Corinthians de domingo. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!